Sabe aquele porto seguro do mercado financeiro? Aquele lugar onde a gente acha que o dinheiro está dormindo tranquilo e rendendo sem grandes sustos. Pois é, levanta-se uma questão fundamental. Será que essa segurança toda que a gente busca na renda fixa é real mesmo ou é apenas uma miragem muito bem construída? Existe uma crença quase cega no Brasil de que colocar o dinheiro em certas aplicações é sinônimo de tranquilidade absoluta. Hoje, a nossa ideia é quebrar essa superfície e entender de uma vez por todas o que realmente rola nos bastidores das instituições financeiras. Boas-vindas a mais uma análise. O nosso foco hoje é desmontar, peça por peça, as engrenagens ocultas dos famosos CDBs e as realidades que ditam o ritmo do nosso mercado financeiro. Vamos direto ao ponto para entender para onde os recursos vão de verdade e quais são as forças invisíveis que mexem com eles todo santo dia. É hora de fugir do economês e focar na dinâmica estrutural de risco e retorno que impacta diretamente o nosso bolso. Então, vamos lá. Seção 1. O que é um CDB? Entendendo a base. Para começar, a gente precisa entender a fundação de tudo isso. Um CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, no fim das contas nada mais é do que um mecanismo de empréstimo com os papéis invertidos. Não é a instituição que está te emprestando dinheiro, é você, quem investe, que assume o papel de credor. Basicamente, você transfere o seu capital direto para o banco agora e ele promete te devolver isso lá na frente com juros. Parece uma premissa incrivelmente simples, né? Mas a verdade é que isso esconde uma máquina financeira fascinante. E aí que a gente entra na seção 2, a engrenagem do banco e como eles usam o seu dinheiro. A verdadeira natureza das instituições bancárias fica transparente aqui. Funciona assim. Passo 1. Você compra o CDB e o recurso sai da sua mão. Passo 2. O banco capta esse capital. Mas olha, o grande segredo é que eles definitivamente não guardam esse montante num cofre esperando o prazo acabar. O banco atua como um intermediário absurdamente eficiente. No passo 3, ele pega esse mesmíssimo recurso e empresta para terceiros, só que cobrando uma taxa de juros bem maior do que a que ele prometeu te pagar. É justamente essa diferença, o famosíssimo spread bancário, que mantém a roda toda girando. O que nos leva direto para a seção 3, o perigo das promessas. Vamos falar de risco e retorno. Existe um contraste nítido, gigante, entre dois perfis de instituições. De um lado, estão os grandes bancos, estruturados e com capital extremamente estável. Como eles não têm a menor dificuldade de atrair dinheiro, os rendimentos que eles oferecem nos CDBs costumam ser bem mais modestos. Por outro lado, a gente tem os bancos menores, que frequentemente jogam aquelas taxas que saltam aos olhos, sabe? Para conseguir atrair o capital e manter a liquidez imediata necessária para não travar aquela engrenagem toda, eles precisam pagar um prêmio muito maior. É literalmente a lei básica do risco e retorno acontecendo na prática. Tem uma máxima genial no mercado que diz o seguinte: quando um banco promete um retorno alto demais, talvez ele precise mais do seu dinheiro do que você imagina. E convenhamos, o mercado financeiro não é instituição de caridade, certo? Uma taxa de retorno boa demais para ser verdade, geralmente é um sinal de alerta piscando em vermelho, mostrando que o banco está precisando desesperadamente de captação. Essa promessa de ganhos elevados compensa um risco invisível, onde o seu capital está financiando uma instituição com urgência de liquidez para honrar os próprios compromissos. Bom, mas e a segurança? Vamos avançar para a seção 4, a proteção do FGC, a nossa rede de segurança. Diante de todos esses riscos ocultos, o sistema criou um amortecedor que é vital, o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Ele atua exatamente como uma rede de proteção de trapezista. O propósito é super claro: mitigar os estragos de possíveis falências bancárias. Se um banco menor quebrar, o FGC entra em ação para devolver o capital investido. Porém, é imprescindível lembrar que existem limites rígidos de cobertura por instituição. O FGC oferece proteção? Sim, com certeza, mas ele não elimina de jeito nenhum o estresse sistêmico, a dor de cabeça burocrática, nem aquele risco silencioso de que, em cenários extremos, a rede não consiga absorver tudo. Ampliando agora a nossa visão na seção 5, investindo ou sobrevivendo? A grande ilusão do rendimento. A gente tem que lembrar que forças externas estão pressionando a estabilidade dessas instituições o tempo todo. Pensa no ano eleitoral, por exemplo. A tensão segue uma anatomia claríssima. Começa na preparação pré-eleitoral, atinge o pico de incertezas no ciclo de votações e deságua nos reflexos dos meses seguintes. Nesses períodos cíclicos, a incerteza domina. As taxas de juros viram uma montanha-russa, investidores correm para os portos mais seguros e é exatamente aí que aqueles bancos menores enfrentam o seu teste máximo de liquidez. É um ambiente onde o risco que estava escondidinho se torna evidente e muito mais perigoso.
E o verdadeiro soco no estômago surge quando a gente confronta os números. Os rendimentos nominais dos CDBs podem até fazer você achar que o seu montante está crescendo de forma espetacular. Contudo, a dura realidade das altas taxas de inflação expõe uma sensação totalmente falsa de crescimento. O número na tela sobe, a gente sente que ganhou dinheiro, mas o poder de compra real daquele capital é corroído num ritmo brutal e contínuo pela inflação. Essa promessa toda de segurança e rentabilidade da renda fixa, na prática, muitas vezes é ofuscada pela força implacável da economia. Então, para encerrar essa nossa análise de hoje, eu deixo o grande questionamento no ar. Diante de engrenagens tão complexas, bancos sedentos por liquidez e o avanço silencioso da inflação, a gente está realmente construindo um patrimônio ou só empatando o jogo na tentativa de sobreviver? Compreender a renda fixa vai muito, mas muito além de só conhecer a sigla do investimento. É ter clareza absoluta de onde e como seus recursos estão operando. Fica aqui o convite para reavaliar as suas estratégias sob essa nova luz. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.